Qual é o problema de muita gente? Acha que dá para ficar com Deus e ficar com as coisas do mundo. Não tem como. Então tem gente que quer caminhar com Deus, mas não quer perder o mundo. Você quer caminhar com Deus, quer caminhar com as coisas de Deus, mas não quer perder as coisas do mundo. Não tem como. Aliás, isso prova que você ainda não encontrou Cristo. Porque quando você encontra o melhor, você deixa o pior. Mas Frei, por que eu não posso amar o mundo? Porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Pergunte para você mesmo agora, com sinceridade de coração: o que ainda você não conseguiu desapegar do mundo tem te deixado escravo? Não tem te deixado avançar na santidade?